Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, parte 27, de um total de 50. Já passamos da metade. E a gente vai falar sobre o escudo do entorpecimento. Então, bora para a nossa leitura? Bora para a nossa leiturinha. Uma das estratégias mais universais de entorpecimento é viver loucamente atarefado. Quem nunca, né? Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para nos anestesiar de alguma coisa. As doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse escudo, o escudo do entorpecimento, a minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, CDC dos Estados Unidos, anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morrem de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes e amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor que vem dos sentimentos de inadequação e de inferioridade. Mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa do entorpecimento parece vir da combinação de 3 elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostravam outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade e ou isolamento.
A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque no final das contas a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com o isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos. Porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas quando somados à vergonha de acreditar que estamos isolados, porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que apresenta um perigo real. John Bake Miller e Irene Stiver, duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts, é um nome difícil de falar, identificaram esse aspecto extremo. Elas escreveram: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A parte dessa definição que é fundamental para se entender a vergonha é a frase: as pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero, e as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas, eu apenas precisava de algo com que ocupar as minhas mãos. Estou convencida de que se os smartphones já existissem quando eu estava saindo da adolescência, eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebia e fumava para abrandar a minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos eu sentia que a minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. E quem é que nunca, fez esse uso do escudo do entorpecimento, Se ocupou demais com muitas coisas quando a vulnerabilidade estava ali, bem cara a cara com você.
E assim a gente vai ficando aqui com essa reflexão, esse trechinho desse livro maravilhoso. E aí, você tá gostando? Então deixe seu like, isso ajuda muito aqui a fortalecer o projetinho dentro da plataforma do YouTube. Também se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que estão saindo, pensando aqui em várias novidades. Em setembro a gente vai ler O Hobbit, viu? Já fica avisado. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E lá no Instagram tem um Linktree na minha bio com, né, meus outros links. Aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos de A Coragem de Ser Imperfeito lidos. A Coragem de Ser Imperfeito lidos até o momento. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau!